Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Rio de Lágrimas, de Renato Schimi e Glaucus Noia. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente aqui com o Judeu Ateu, novamente e como sempre. Exatamente, estamos aqui no nosso programa mensal que fala sobre quadrinhos nacionais. Se você nunca ouviu um Quadrinho ao Quadrado antes, a gente fala normalmente, primeiramente, sem spoilers, para você conhecer a obra, porque quadrinho nacional nem sempre todo mundo leu. E aí, se te interessar com a nossa informação da primeira parte, você compra e lê, ou se você já leu, você ouve a segunda parte, que é com spoilers, e aí a gente discute enredo, final, etc. Ou se você é verdadeiramente cérebro expandido, você já comprou assim que a gente anunciou no mês anterior resenhar essa obra. Exatamente. Essa é a pessoa. Essa é o Zenyatta transcendendo ali naquela imagenzinha. Exatamente. Como eu falei, nesse programa nós vamos falar de Rio de Lágrimas, de Renato Schimi e Glaucus Noia, da editora Red Claw. Red Claw. Uhum. Judeu, sem mais delongas, sobre o que é Rio de Lágrimas. Rio de Lágrimas, ele se passa num mundo um pouco fantasioso, antiquado, por assim dizer. E ele conta a história de um homem cuja a parceira dele adoeceu e a única forma de curar ela é comprar um remédio que vai custar 30 peças de ouro. E para conseguir essas 30 peças de ouro, ele acaba pedindo ajuda, pedindo o dinheiro para o tal do Minotauro, que meio que comanda a sociedade deles, né? Uhum. Só que o preço por esse pedido vai ser bem maior do que eles esperavam no final das contas. Não fala muito mais do que isso, talvez se expandir um pouquinho demais na história, mas é muito... O quadrinho se vende como uma fábula, essencialmente, sobre esse homem que tá pagando por algo que ele pegou. Ele se autodenomina uma fábula, inclusive eu acho que na classificação, tipo, nas páginas internas o título é Rio de Lágrimas, fábula. Mas na capa de fora não tem isso. Eu acho que deve ser pra diferenciar de algum outro Rio de Lágrimas, tem música. Com certeza, você põe só Rio de Lágrimas no Google, não é o quadrinho a primeira coisa que aparece. Exatamente. Antes da gente avançar, se a pessoa não leu ainda Rio de Lágrimas, eu vou pedir encarecidamente pra não procurar no Google resenha e não ler a quarta capa. Porque ele brinca com ser uma fábula que ele vai querer dar uma lição pra gente. Não é uma lição, mas falar sobre alguma coisa pra gente refletir, tirar algumas ideias sobre o que poderia dizer a história. E aí, as únicas matérias que eu achei e o texto da quarta capa meio que entrega do que é a metáfora geral da história. Quer comentar sobre isso já, então? Porque ao mesmo tempo, a gente não... Sei lá, eu e você aqui, a gente não é o maior fã de... Não é que eu não sou o maior fã de autor entregando interpretação, né? Eu não sou o maior fã de autor entregando interpretação. Deixa eu interpretar a obra como ela é escrita. Qualquer coisa extra parece um excesso pra mim, sabe? Se era pra eu entender a obra, porque eu só não leio a obra e entendo ela, ponto, né? E, de fato, nas últimas páginas aqui de Rio de Lágrimas, ele coloca uma intertextualidade ali que entrega bastante do significado daquilo. Não me irritou tanto quanto seria de costume. Meio que porque, sei lá, primeiro eu terminei Rio de Lágrimas e eu não entendi muito. Começa aí. E aí, tipo, ele mandou essa intertextualidade aí, eu comecei a sacar um pouquinho mais da história. Não é que eu não entendi nada, eu tava entendendo algumas coisas, mas, sei lá, eu terminei e eu pensei, ok, que bom. Qual foi a sua reação, Estranho? Então, porque quando ele falou que era uma fábula e que era um conto que foi, acho que nas primeiras páginas, deixa eu até ler aqui, ó. Essa fábula já teve outras formas, suas lições foram esquecidas mais vezes do que a história foi contada. Eu falei, ok, ele tá querendo fazer um ponto muito claro aqui. Então eu fui muito, sabe, preparado, tava a postos lendo, assim, sabe? Eu tava com o pé na frente e um atrás, assim, lendo. Vai, vamos lá, porque eu vou pegar o que você quer me dizer. E aí lá pro meio eu comecei a pensar numas possibilidades, mas aí mais pro final eu fui caindo pra uma outra, mas eu penso que a primeira possibilidade também. Legal, depois a gente discute o que é significado. Eu também falei assim, eu acho que poderia ser sobre isso. Interessante. Aí eu virei o volume aqui e tá falando, isso aqui foi baseado
num conto tal. Aí eu, caralho, porra. Tipo, meu, é muito direto. Aí eu fui atrás de ver se tinha resenhas, aí há uma entrevista com autores que também fala exatamente a mesma coisa, só que fala mais diretamente ainda. Aí eu fiquei meio, puta, não precisa ser tão direto, sabe? Fala sem falar muito, não sei, fiquei um pouco incomodado. Não sei. Eu acho que a sensação foi boa de eu ter terminado, concluído isso, e depois descoberto que essa era a conclusão e eu ter chegado nela. Eu acho que eu ficaria um pouco puto se eu soubesse dela antes. Inclusive, mérito onde é pra obra, porque eu também terminei de ler, e a minha interpretação não tava muito longe do que era de fato. Eu tava até na minha cabeça, eu pensei, eu acho que é muito o meu clima, eu não quero dar muito spoiler, mas é meio que muito do meu clima econômico-político atual que tá dando essa interpretação pra essa obra. Eu terminei pensando, e aí quando eu vi meio que as referências meio tipo, ok, beleza, é isso mesmo, não é eu que tô comunistando demais aqui, não, é um pouco sobre isso mesmo. Não sei se eu tô falando demais agora ou não. Não, eu consigo pensar que tipo, será que é o meu prisma que tô vendo a história por esse lado, pelas minhas visões de mundo, eu tô vendo a história por esse prisma, é quando você termina e vê que não era meu prisma, era o que era a intenção. Exato. Mas enfim. Dito isso, nossa filosofia aqui também não é que a palavra do autor é a palavra máxima, né? Tipo, a gente tem nossa interpretação aqui, não precisa ser necessariamente igual do autor. Inclusive, o roteirista, qual dos dois é? Desculpa, é o... O roteirista é o Glauco... Não, é o Renato Chimi. Não, é o Renato Chimi. Em entrevistas ele inclusive fala, ok, eu escrevi pensando nisso aqui, mas é uma obra bastante interpretativa, eu tô aberto a outras interpretações, eu acho que inclusive esse é o propósito. Ele fala, tô parafraseando aqui, obviamente, mas o autor reconhece isso também, eu acho válido. Sim. Bom, enfim, acho que era digno de nota. E principalmente porque eu acho que uma das principais características, e é o que mais chama atenção em Rio de Lágrimas, é que de fato ele é bem simbólico, meio expressivo nas imagens, mas meio misterioso nas palavras, né? Extremamente interpretativo, como uma fábula, inclusive, né? Há de ser. Eu concordo com isso. É relevante justamente porque ela é tão misteriosa mesmo, sabe? E eu acho que é interessante porque essas histórias que caminham muito pro lado de interpretação e de falar sem falar muito, sem querer entregar muito, é fácil cair num texto rebuscado quando você tem essa intenção, mas eu acho que Rio de Lágrimas ele é bastante acessível nesse sentido, sabe? Eu nunca fiquei, eu não lembro de ter pegado nenhum trecho que eu fiquei, não, mas essa coisa tá muito, sei lá, umas palavras estranhas, difícil pra tentar tornar mais profundo do que é. Não, ele usa a palavra muito simples, né? Eu acho que é uma fábula meio que pra todas as faixas etárias de alguma forma, embora, obviamente, voltado pouco mais adulto. Claro. Mas eu acho que é bastante é uma prosa boa e acessível, sem muita rebusquez. Eu concordo, definitivamente o texto é bem... O texto, ele é de fácil leitura, mas eu receio de, em qualquer momento, dar a palavra acessível pra esse quadrinho, sabe? O texto pode até ser acessível, mas, não sei, pode ser que até a gente vai divergir de opinião aí, eu não sei, mas eu achei o quadrinho de uma leitura não muito fácil, muito, principalmente por causa da arte, em vários momentos, a arte é extremamente estilizada, em alguns momentos tava beirando ao ilegível pra mim, quase, sabe? Ele é um pouco difícil. Eu não digo difícil, mas ele é. Como ele é. Inclusive, eu acho que é até válido conta da arte, mas você vê a capa de Rio das Lágrimas, provavelmente vai estar na capa desse podcast. Você pensa, essa aqui é a arte da capa. Não, essa é a arte do quadrinho. Eles fizeram toda a arte com essa pegada. Pelo que eu vi por cima, é uma coisa que tenta recriar ali uma aquarela, mas o desenhista, o Glauco Noia, é o nome, ele faz com produtos diferentes, né? Você tá aqui que faz às vezes com café, com pólvora. Eu li essa entrevista também. Então, Nanquim também tem uma história bem maluca. É incrivelmente único, isso sem dúvida alguma, né? Uma arte bem específica desse quadrinho, desse autor. É uma experimentação bem específica, sem dúvida alguma. E tipo, assim, apesar de em alguns momentos
momentos eu acho que ficou um pouquinho demais. Eu aprecio muito mesmo, meio que só essa ousadia, sabe? De escrever um quadrinho inteiro nesse estilo. Sim, de fazer algo que é de fato, como você falou, talvez um pouco difícil de acompanhar. Eu consegui acompanhar a ideia geral, mas às vezes em alguns quadrinhos eu olhava e falava assim, eu não tenho certeza do que tá acontecendo aqui, eu acho que tá pegando fogo, sabe? Acho que eles estão correndo, sabe? Não é tão direto porque ele não segue muitos padrões de quadrinhos que a gente vê por aí de linhas de ação, de movimentação específica. É bem voltado mais pra cada quadro, é quase que uma pintura, e essa é a ideia, sabe? É uma sequência de pinturas aqui que representa a história. Não por completo também. Em alguns momentos ele usa ali umas quadrinizações mais não casuais, mas mais específicas de quadrinho mesmo, sabe? Tipo, uns quadros verticais bem compridões, algo que mais remete a quadrinhos como a gente tá acostumado mesmo. Tipo, não é uma obra ignorante do fato de que ela é o quadrinho. Sim. Eu acho que eu não quero repassar essa ideia, sabe? É um quadrinho feito pra ser um quadrinho mesmo. Acho válido dizer que ela ainda respeita algumas normas, mas ela é diferente. Eu acho que esse ela é bem diferente nas suas práticas. E aí eu fico meio dividido sobre se eu gosto bastante da arte ou se eu gosto ou se eu acho que é só diferente e por isso é diferente, e aí o julgamento de valor eu tenho que fazer de outra forma. Porque eu acho que é artisticamente interessante, eu acho que convida você a ver com um prisma diferente, que por isso convida você até ler de uma forma diferente, né? Não é uma leitura dinâmica nem um pouco esse quadrinho, né? Você tem que ler um quadro por vez mesmo, porque você pula um pouquinho, você faz uma leitura um pouquinho mais rápida, você tá perdendo bastante da sequência e do contexto, eu acho. Sim, eu acho que precisa do foco, e eu acho que justamente por ser esse tipo de arte um pouco mais caindo pro abstrato, às vezes, ali, ele meio que te convida. Eu penso que é uma experiência similar, e aí isso é uma visão super burguês, mas tipo, é a mesma ideia de você ir numa galeria de arte em algum momento da sua vida, que você meio que, deixa eu ver o que esse quadro quer me dizer, sabe? Aí você para ali, dá uma olhada e olha com calma. Eu acho que é meio que isso que te convida, sabe? O que ele tá querendo me dizer? Aí ele acaba sendo uma leitura mais lenta do que o quadrinho faz parecer que deveria ser, sabe? Porque ele é curto, os quadros são bem grandes, tem poucas palavras. Seria uma leitura muito rápida, mas eu acho que não é uma leitura tão rápida quanto poderia ser, justamente porque você vê muito pausadamente, né, cada acontecimento. Ele exige uma releitura também, pelo menos uma, eu acho, sabe? Depois de você tirar sua interpretação, você dá uma relida, eu acho que é no mínimo importante. Sim. E eu tô contigo nessa, eu tô meio que dividido sobre essa obra. Eu não sei se eu gostei muito desse estilo ou se eu só, é uma ideia. Eu tendo mais eu gostei muito no final das contas, apesar das minhas críticas dele ser bem convoluto em alguns momentos, sabe? Eu parabenizo ousadia, a coragem, sabe? E a coragem de fazer o quadrinho inteiro nesse estilo. E em alguns momentos até, sabe, não se importar tanto com o quão fácil não tá ler e apreciar justamente mais o surrealismo de alguns quadros. Eu definitivamente aprecio isso. Eu acabei gostando, no final das contas, assim, de Rio de Lago. A minha percepção geral é que eu gostei. Mas eu acho que ele tem essa aura que te deixa meio confuso. Eu não sei exatamente o que causa. Talvez seja a arte, talvez seja o tipo de mensagem, a própria contagem da história, né, da narrativa da história, porque como é uma fábula, e é uma fábula em quadrinhos, aí você já fica um pouco diferente, aí já é diferente o tipo de narrativa, junta com diferente de arte, e aí te deixa te deixa desconfortável, te tira da sua zona de conforto. Eu acho que isso deve ser valorizado de alguma forma, porque a arte é provocação, né? A arte é conflito, como diria Choque de
Uma parte que dificultou pra mim um pouquinho a interpretação, inclusive, é o final. Eu tava com uma linha narrativa bem clara, e aí o final, ok, mas o que ele quer dizer com isso, então, no final das contas, sabe? Esse final, ele, tipo, quebrou muito das interpretações que eu tinha pra obra, porque é difícil saber se a conclusão final é positiva ou negativa, sabe? Porque justamente ele vai pra um caminho mais interpretativo ao longo da história, de forma geral, mas aí no final ele vai muito. Tipo, ele mergulha numa... Toda a primeira parte ali, até esse último capítulo, praticamente, ele tá seguindo, ele tá com uma arte diferenciada, mas a ideia que ele tá propondo ali é meio que uma narrativa constante. Tipo, é a pessoa indo de um ponto ao outro, é uma movimentação num cenário, é uma conversa, são coisas que são palpáveis. E aí chega no final e se torna essa coisa mais abstrata, que aí é juntar a arte abstrata com a ideia abstrata, e você fica, ok, calma, não, peraí, eu preciso ver isso com calma, não sei se agora faz sentido o que eu tava pensando ou não, eu não tenho certeza disso. Tem uma parte específica que até agora eu não tenho certeza que eu não tenho nenhuma teoria do que ele quer representar com aquilo. Eu tenho umas partes que eu também não consegui tirar tão profundamente nenhuma conclusão. No mínimo provoca. No mínimo provoca, eu acho. Inclusive visualmente provocativo em alguns momentos, sabe? Tem umas imagens bem pesadas nessa obra, sabe? Principalmente mais pro final tem umas imagens ali que... não quero dar nenhum spoiler nem nada, mas... não quero dar spoiler, não quero falar nada. Mas uns quadros e umas representações visuais ali que eu fiquei, uau, ok. Beira ao terror, sabe? É um pouco de... um pouquinho de gore, mas ele não é um gore explícito, porque ele tá nessa arte diferente, então ele evoca um sentimento um pouco diferente do que a repulsa, ele provoca mais, novamente, um desconforto, eu acho. Sim. Então, é interessante, é bem interessante. Eu não sei se você se deparou com isso quando você foi dar uma pesquisada, mas existe uma trilha sonora pra esse quadrinho. Pois é, inclusive no próprio quadrinho eles comentam sobre isso, que foi feito uma trilha sonora de rock progressivo pra acompanhar esse quadrinho e outros contos que parece que estão por vir. Eu tenho uma escutada, eu sou fã de rock progressivo, mas não me interessou muito, honestamente, não. Eu achei a música boa. Eu não sei se ela combina tão bem com a narrativa da história. Ela tava... Alguns trechos eles eram muito mais agitados do que a história estava agitada ali. Depois que eu li, eu coloquei as músicas na ordem e fui meio que, tipo, deixa eu ver se com esse capítulo ele combina, né? Porque as músicas têm o mesmo nome dos capítulos. Aí alguns eu ficava, isso aqui não era tão agitado assim quando eu li. Na minha mente era um pouquinho mais tranquilo. Mas são boas músicas. Só acho que isso é digno de nota, que isso existe. É sim, eu achei válido. Deixa eu te perguntar, Estranho. Eu não tô perguntando isso só porque é Rio de Lágrimas. Eu constantemente faço essa pergunta no quadrinho ao quadrado. Você acha que esse quadrinho ele é pretencioso? Porque eu definitivamente consigo ver alguém terminando de ler e falar, ok, isso aqui é muito pretencioso. O que você diria pra alguém que tem esse comentário? Eu acho que... diria que... Meu impulso é falar não. Em um aspecto ou outro, talvez. Mas eu acho que, de forma geral, o objetivo que ele tá buscando alcançar de forma geral, tanto com a arte quanto com a própria mensagem geral, essa mesma mensagem que o autor falou em entrevista e tá na quarta capa entregando, eu acho que é bem direto, é bem claro e não é nada tipo, nossa... eu não digo que é bem claro porque existe interpretação, mas depois que você lê, você sabe que é mais claro. Mas é palpável. É palpável e ele não é uma ideia que é, nossa, ele tá querendo provar um ponto absurdo aqui. Não, é algo bem direto, claro, bem perceptível na nossa realidade, facilmente, sei lá, várias pessoas podem ter essa mesma visão muito facilmente. Sim. Então, eu acho que ele não tenta ser mais do que é. Eu acho que os autores eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e o que eles estão fazendo não é nada tipo, nossa, eu sou o artistão, sabe? Tipo, eu não sinto essa aura do quadrinho de, não, que é arte superior, sabe? Nada disso. Eu acho que tá bem... Parece ser só mesmo uma intenção de fazer algo que provoca ali com a arte diferente, que
traz uma reflexão com o roteiro, mas nada que busco ser, sei lá, alta arte, sabe? Esse conceito bizarro. Não há um ar de arrogância muito, não, nesse quadrinho. Não. Isso eu consigo concordar, pelo menos. Eu pensei aqui agora que ele é pretencioso, talvez até no sentido de pretensão mesmo. Ele tenta abraçar muito com um quadrinho tão curto no final das contas, sabe? Com essa arte tão diferenciada, específica e experimental, e com umas metáforas tão intrinsecamente conectadas, mas profundamente camufladas da obra, não é pouco que ele tá querendo, tipo, ele tem a pretensão de querer abraçar bastante. Eu não sei se no final das contas ele consegue ou não, essa é a minha dúvida. Em algum nível sim, em outros não, talvez. É difícil. Eu tenho a impressão que a mensagem que ele busca trazer, que é essa mensagem mais geral da história, ela faz muito sentido pro tipo de visão de mundo e de informação que eu tenho da realidade. Mas eu acho que dentro do quadrinho, o ponto que ele tá tentando provar não tem argumentos o suficiente que chegaria a essa conclusão pelo quadrinho. Eu chego nessa conclusão pelos meus próprios ideais. É verdade. Mas eu acho que o quadrinho ele não argumenta o suficiente tal coisa ruim. Ele não argumenta o suficiente pra... Ok, realmente é ruim. Não, é porque eu sei, eu tenho essa visão particular. Então eu acho que até ele, se ele é pretencioso, ele precisava ter feito um pouco mais pra chegar lá, sabe? Nessa pretensão. Excelente ponto seu, porque é uma mensagem tão específica que talvez parte dela acabou se perdendo, colocando ela tão camuflada assim no final das contas, porque é verdade, eu com certeza só cheguei nessa mensagem antes de me falarem por causa da minha visão de mundo, e eu consigo facilmente ver alguém com uma visão de um mundo oposta à minha, chegando literalmente na mensagem oposta, sabe? Essa fábula que conta a mensagem oposta da que eu tenho. Eu consigo ver alguém lendo isso e pensando exatamente o contrário. Ou lendo e falando assim, não entendi por que ele concluiu isso. Faz todo sentido aqui na narrativa que essa coisa era pra ser boa. E por que ele tá falando que é ruim, sabe? Porque não tá querendo argumentar, ele não tá querendo, sei lá, pautar muito a discussão, nível profical, explicações e tal. Não, ele fala, eu tenho uma ideia final e aí eu contei uma fábula que chega nessa ideia final, mas ele não me dá os argumentos pra chegar nessa ideia final. É meio que o objetivo de fábulas, é meio que isso. Tipo, a história não faz tanto sentido, mas aí quando alguém fala... é pra você não confiar no lobo em pele de cordeiro. Beleza, faz sentido. Mas aí a narrativa não faz o menor sentido. Como que o cordeiro não reconheceu o vestido do cordeiro. Específico. É no mínimo único e interessante, Rio de Lágrimas. Eu consigo jogar esses dois elogios fácil pra cima da obra, sabe? Sim, eu acho que ele é bem diferente. Eu acho que isso já é um ponto bastante positivo, porque... A gente já falou aqui de bastante quadrinho, a gente já falou de bastante experimental, inclusive. A gente fala que tem muita coisa, tenta as coisas diferentes e tal. E ainda a gente consegue ser surpreendido com quadrinhos nacionais de alguma forma, sabe? Ainda tem muita coisa diferente sendo feita. E eu acho que é sempre positivo a gente ser pego de surpresa, mesmo no sentido visual, no sentido narrativo, no sentido de formato. Eu gosto de ser pego de surpresa nesses quadrinhos diferentes. E Rio de Lágrimas, no mínimo, me pegou de surpresa, sabe? Ok, não tava esperando que fosse exatamente... Tava, sei lá, esperando algo mais direto, tava esperando algo mais quadrinho, quadrados, etc. Não, ele não é muito disso, não. E surpresa até no sentido que... tipo, eu meio que por acaso bati o olho na capa desse quadrinho e aí eu comprei e eu falei, dá uma olhada nisso aí, né? E por acaso acabou sendo essa obra tão única. É até meio impressionante que eu nunca ouvi falar antes de Rio de Lágrimas, sabe? É tão... Tipo, parecia o tipo de coisa que seria mais comentada, sabe? É tão experimental e diferente que ele até sofre um pouco de não ter muita gente comentando ele, porque eu gostaria de ter aberto o Google e lido 1000 resenhas sobre isso. Sobre essa obra. Eu adoraria ter feito isso. Mas eu encontrei uma e a maior parte dela era entrevista com autores, sabe? E o resto de todos os sites era também só entrevista. Sim. E aí ok, beleza. Eu não quero mais ler a mesma entrevista colada, inclusive, em todos os sites. Exatamente. Foi exatamente isso. E aí tem um vídeo do Pipoca e Nanquim que o cara fala, é um quadrinho legal.
Basicamente. Só recomendo. Só recomenda mesmo. O que é uma pena, na verdade, isso se repete bastante com quadrinhos nacionais, né? De forma geral. A gente queria que tivesse mais opiniões, mais pessoas falando pra poder ter novos pontos de vista, né? Por exemplo, a gente tem nos aspectos que o quadrinho, que o Rio de Lágrimas trabalha, eu e você, nós temos visões muito próximas da conclusão que ele traz. Então, eu não sei como é a visão de uma outra pessoa, que não compartilha alguns ideais comigo. E aí, como que eu vou saber? Eu não sei. As pessoas não estão falando, porque é uma pena. E fica... então, sei lá, comentem mais de quadrinhos nacionais. Eu não sei o que falar aqui. Não, eu sei o que falar. É uma crítica que a gente tem constantemente a esfera de pessoas que comentam de quadrinhos nacionais é que façam menos entrevistas e comentem, porque, cara, entrevista é da hora, mas, pô, fala do quadrinho também. Se alguém tivesse feito um texto falando o que o cara fala na entrevista, eu acharia muito melhor do que o autor tendo que falar na entrevista, porque ninguém se dignificou a comentar. Mas é isso. A gente falou bastante aqui sobre Rio de Lágrimas de forma geral. Você acha que o saldo final é positivo? Não. O saldo final é positivo. Eu não sei o quão positivo, mas ele é positivo. Ele é positivo e eu sigo com o adjetivo de que ele causa um desconforto. Ele te tira da zona de conforto. Eu acho que só por isso ele já é uma experiência que é enriquecedora de alguma forma. Eu concordo contigo. Dito isso, se você ainda não leu Rio de Lágrimas, achou interessante essa nossa conversa e gostaria de ouvir a segunda parte, tem sempre link no post nosso pra você ir atrás de adquirir o seu volume, ler e voltar aqui pra ouvir a segunda parte com spoilers, que vai começar depois da música que vai subir daqui a pouco. Exatamente. E quem não gostaria de comprar? Essa conversa foi muito boa. Que isso? A gente falou de forma muito abstrata. A gente falou tão abstrato quanto o quadrinho. Não tenho mais paciência pra bang bang, quer dar de braço ou qualquer outra disputa. Menina, se você... Vamos lá, Judeu. Capitalismo. Capitalismo ruim. Capitalismo é ruim, cara. Você estava caminhando para essa conclusão no final de alguma forma? Como que você estava durante a leitura? Eu comecei a caminhar para essa interpretação a interpretação não é capitalismo ruim, okay? Não é, sei lá, meio que mas não é, né? É mais complexo que isso, no final das contas. Talvez, sei lá, mais sobre ganância e algumas coisas. Se você for... Exploração dos recursos, né? O preço que se paga por ter que explorar esses recursos de alguma forma. A intertextualidade que a gente comentou anteriormente se refere ao livro O Minotauro Global, né? Do Yanis Varoufakis. Ele é um livro que comenta sobre como meio que só a ganância pura de banks e de Wall Street foi o que causou a crise de 2008, né? E como essa crise ele compara os Estados Unidos como um minotauro global, né, porque ele exige sacrifícios para se manter vivo, e como essa crise foi o golpe final nesse minotauro, porque depois daquilo, tipo, Wall Street nunca mais conseguiu se sustentar sozinho, né, porque era só uma fantasia, nem era algo real. Mas enfim, a minha pergunta é como é que eu caminhei para uma interpretação parecida com isso foi no momento em que o protagonista ele se vende, né, meio que, entre aspas, vende a alma dele pros 30 moedas de ouro, e aí tem toda uma parte ali explicando que o cara começou a trabalhar para pagar uma dívida, mas nunca ia ser o bastante e tudo mais. Eu com certeza comecei a ler ali nas entrelinhas uma coisa sobre uma crítica mais sistêmica e tudo mais, quando começou a explorar mais a mitologia do mundo, falando sobre como o Minotauro trouxe riqueza, mais pobreza. Foi aí que eu definitivamente caminhei mais para essa interpretação. Como eles diziam que o rio, ele não era muito abundante, mas ele prosperava, a cidade prosperava com o rio, e aí alguém veio e falou assim, não, vamos ter mais água no rio, e aí não houve mais prosperidade, muita miséria, né, nos primeiros casos, quando ele vai pedir empréstimo, tem pedintes na rua, então mostra que o preço que se pagou para ter mais acesso àqueles recursos foi que surgiu um desequilíbrio ali na paz daquela cidade, né, que antes funcionava, se equilibrava no funcionamento, e agora esse funcionamento não é mais equilibrado. Tem o Minotauro ali com todo o dinheiro concentrado da cidade e pessoas tendo que trabalhar o resto da vida para ele, porque devem para ele.
Exato. E não só isso, né? Tem algumas metáforas até um pouquinho mais complexas com a ideia de que, de fato, meio que trouxe riqueza toda essa exploração excessiva, mas, né, nunca foi para as camadas mais baixas da sociedade, por assim dizer, né? Nada dessa riqueza. Como o caso de existia uma poção que poderia curar, mas tinha que pagar para ter essa cura. Né? Exato. Existia o avanço necessário, mas esse avanço não favorecia a comunidade de forma geral, né? Exigia um pagamento. Então, ok, beleza. Essa primeira parte eu acho até intuitivo quase chegar nessa conclusão. O problema é meio que a consequência disso tudo, porque, essa galera tá aí sofrendo e tá nesse sistema exploratório até do próprio trabalho braçal deles, mas qual é a metáfora, qual é a tradução metafórica deles matarem o Minotauro, eu não sei. Tipo, uma revolução? Ou, tipo, o mangá tá vendendo uma revolução? Talvez seja de que não tem mais como seguir do jeito que é e precisa destruir tudo, afundar em água e para começar do zero, né, para poder recomeçar de novo. Só se livrando do Minotauro não seria o suficiente, talvez aí precisava de toda a explosão, tinha que destruir a árvore. Não sei, ficou mais vago. Na verdade, o que me deixou mais vago foi a parte da criança. Por favor, essa parte eu não... Qual a metáfora da criança, eu não sei. A ideia é que a criança não queria nascer, mas era culpa deles, eles colocaram... Eu não sei em quem a história tá botando a culpa da sociedade no final das contas, sendo um Minotauro, ou são nas pessoas. Acho que é em ambos, e aí a criança não queria nascer nessa sociedade horrível que eles criaram, mas, a culpa não era deles, eu não entendi muito bem. Ficou meio vago isso. Isso ficou vago pra mim também. O que eu comentei que eu tava caminhando pra uma interpretação e no final migrou, mas talvez tenha um pouco disso, é que os personagens principais dessa história, os três personagens que a gente acompanha, que é o casal e aquele ladrão, eles são minorias étnicas. E aí eu fiquei pensando sobre... Será que tem alguma coisa de colonialismo aí também, né? Porque eles tinham uma prática... o cara é negro, a mulher é índia e o ladrão é asiático. E aí eu fiquei naquela de... Será que é uma coisa de que eles tinham uma cultura, tinham uma forma de vida integrada com a natureza, e aí surgiu alguém, uma outra raça, que nesse caso é o Minotauro, os Dores, que trouxe, vocês precisam evoluir, vocês precisam seguir de uma sociedade melhor, precisam de mais água aqui. E aí isso resultou na miséria das minorias étnicas. Eu fiquei pensando que talvez tenha um subtexto disso meio diluído aí, de como essa... entre aspas, esse capitalismo agressivo de alguma forma, essa desigualdade social afeta principalmente as minorias. Faz algum sentido, será? Faz algum sentido. Eu vejo até... Talvez não um viés tão colonialista, mas eu acho até uma interpretação mais fácil, não algo tão econômico quanto a crise de 2008, sabe? Uma representação do Minotauro global, mas mais algo como extração da natureza mesmo, sabe? Sim. A extração excessiva daquela sociedade meio que quebrou ela. Faria sentido pra mim até a criança nesse aspecto, sabe? Porque as pessoas não têm culpa daquele sistema, mas eles meio que, entre aspas, se venderam pra ele, sabe? O cara trabalhou pra destruir aquele sistema, destruir a natureza que sustentava ele, sabe? Eu não sei, é um pouquinho mais difícil. A segunda parte desse quadrinho dificulta muito uma análise mais direta, eu acho. Essa conclusão, né? Toda essa parte que envolve a ação física e real de atacar o Minotauro fisicamente, matá-lo fisicamente, queimar uma árvore física que resulta no afundar a cidade em águas. Essa parte fica um pouco mais abstrata e vaga pra mim. Eu consigo ver o que a gente comentou de talvez uma revolução, algo mais drástico que precisava ser feito pra poder dar um fim a esse sistema. Mas muito mais que isso eu não consigo ir, não. Pegando a intertextualidade do Minotauro global, dá pra ter uma análise um pouco mais tipo copy-cola, sabe, do texto, a ideia do Minotauro global ser atingido pela crise de 2008, sabe, foi isso que abalou a sociedade, as pessoas não pagarem a hipoteca mais da casa e causar toda essa crise bancária e tudo mais. Pode ser algo mais pra esse caminho mesmo, tanto que no final o quadrinho fala que aquela sociedade nunca mais ia ser a mesma, apesar do Rio ter voltado ao normal depois, né, foi modificado por causa daquilo. É difícil. Eu não sei muito bem o que falar além disso. Eu tenho as minhas interpretações.
no final das contas, essa informação dessa intersexualidade atrapalhou sim. É tipo, sei lá, eu quero falar que, tanto faz, a gente tem a nossa análise. Mas meio que entregar isso acabou manchando bastante, sim, a minha interpretação da obra. É porque esse que é o problema de respostas parciais. Se ele deixasse um pouco mais vago, eu acho que a gente se sentiria mais confortável para dar uma expandida no simbolismo, né? De o Minotauro poderia representar tal coisa, poderia. No final, nossa interpretação, inclusive, podia rodear essa mesma conclusão, né? Sobre economia, Sim. sobre exploração dos recursos e tudo mais. Poderia rodar. Só que aí a gente poderia ir numa visão mais ampla, colocar uma figura do Minotauro como outra coisa, colocar e aí a morte dele como outra coisa. Só que na hora que coloca, o Minotauro baseado nesse outro texto que o Minotauro, né, a grande potência, não sei o quê. Aí a gente fica meio, ok, eu preciso fazer uma interpretação que encaixe com isso agora. E aí fica um pouco, dá um pouco de preguiça de buscar essa interpretação, eu acho. Dá sim, porque por mais que a palavra do autor não seja a final... A gente não pode fingir que não existe, né? Eu não vivo no vácuo, né, cara, eu não li esse quadrinho no vácuo, sou uma pessoa, eu tô... E ainda mais quando tá no próprio quadrinho, a menção das influências dificulta um pouco. Uhum. Dito isso, a gente tem aqui nossas interpretações, mas se eu puder comentar um pouquinho mais detalhadamente, visualmente do quadrinho, essas partes finais, principalmente com esse garotinho e tudo mais, é horrível, cara. Que quantas imagens é perturbador, sabe? O que me incomodava, me causava um desconforto é que cada vez que a gente olhava pro Minotauro, ele meio que era representado diferente, tipo, ele tava em constante mudança. Isso me causava meio que desconforto, e aí tem uma hora que ele tem o rosto do Minotauro, mas é tipo um rosto humano dentro do rosto do Minotauro. Caramba, tá muito estranho isso. Que é isso? E aí às vezes virava tipo um esqueleto de um Tauro, aí às vezes virava um Minotauro de carne mesmo. É bem estranho, né? É bem desconfortável, de fato. O impacto visual dessa obra, principalmente nessa segunda parte, é bem inegável. E eu concordo, eu adoro várias formas com que ele acaba desenhando esse bicho, sabe? Tem uma página específica que ele todo cheio com umas joias na cabeça, uma página única. Adoro ela. Sim, é bem interessante mesmo, né? E tem na página seguinte ele com a árvore, e aí ele tá meio vestido como um sacerdote. Ele tem uns visuais muito interessantes, né, nesse trecho, né? O que representa essa constante mudança? É relevante pra história ou não é? Eu penso que é, de alguma forma, mas aí cai na interpretação, mas tem um Minotauro lá do outro texto, preguiça. É difícil saber muito bem pra que lado eu acabo caindo no final das contas de Rio de Lágrimas. Eu acho uma obra positiva no final das contas. Eu gostaria que não tivesse essa intersexualidade tão exposta no próprio quadrinho, mas... Sei lá, ela é bem rica de interpretação e só a ideia de que eu também não sou sei lá, eu sou meio burro, eu acho, talvez. Eu queria que mais pessoas tivessem interpretado essa obra, talvez. Não, eu também não sou tão bom pra formular teorias de coisas que eu leio, muito abstrata, sabe? Eu não consigo... Eu sou meio chucro nesse sentido. Eu não consigo ir, tipo, não, mas a terceira camada pode representar. Não, eu vou na primeira, na segunda ali, chorando, e tá bom pra mim, sabe? Tento buscar uma interpretação mais direta, e se não é tão direta, se ela é muito vaga, eu fico meio perdido. É uma limitação. Talvez se eu tivesse lido uma resenha que explicasse bem Rio de Lágrimas, pra mim, eu teria gostado mais, literalmente isso, sabe? Será que as pessoas que vieram ver esse podcast estavam esperando isso da gente? Não vão ser aqui que vocês vão achar, gente. Não é aqui, não. Desculpa aí, mas beleza. Eu acho que a gente comentou bastante sobre Rio de Lágrimas. Eu acho que no final o saldo tá próximo do que a gente falou, né, antes. Eu acho que o que mudou do que a gente falou antes da parte sem spoiler pra agora é que a nossa conclusão é que talvez não precisasse mesmo, né, dessa texto fora da história, entregando um pouco da história. É incrível, eu acho que não teve uma vez que alguém não colocou um texto, algum autor de qualquer história, qualquer tipo de história, o autor opinou sobre uma obra e tornou ela melhor por ele opinar sobre a obra. Do que era antes. Eu não consigo pensar em nada também. Mas beleza. Dito isso, terminamos então aqui o nosso papo sobre Rio de Lágrimas. E aí vem aquela parte do podcast que a gente anuncia qual é o próximo
quadrinho que falaremos no mês que vem no Quadrinho ao Quadrado. O próximo quadrinho que vamos falar no mês que vem no Quadrinho ao Quadrado será Aos Cuidados de Rafaela, quadrinho de 2013 de Marcelo Saravá e Marco Oliveira. Exatamente, ele saiu pelo PROAC e está bastante disponível, vai ter link aí no post que ainda tá fácil de encontrar. E é isso, vamos falar sobre Os Cuidados de Rafaela no mês que vem. Maravilha, cara. Até mês que vem. Até mês que vem. Festa que eu caio em desgraça, lasque um raio à minha testa. Se eu tô de pirraça, nada que você me diga, nada que você me faça, nada vai fazer eu pensar